Bem, hoje nós vamos falar, estamos indo, olha só, nós estamos indo para o último capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Está ali no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Nós vimos, Paulo começou uma parte prática sobre convivência, convivendo em comunidade, vida em comunidade. Depois nós falamos sobre vida conjugal. Nosso irmão Diego falou semana passada. E hoje nós vamos estar falando sobre a vida de pais e filhos, entre pais e filhos. Todos aqui, antes de ser pais, foram filhos. E alguns, se Deus quiser, serão pais e mães. Mas esse texto aqui, ele fala muito ao meu coração. Então, lá em Efésios capítulo 6, versículos, a partir do versículo 1, são apenas 4 versículos, mas nós vamos estar lendo. Diz assim: Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Bem, a primeira palavra aqui que eu gostaria de conversar com os irmãos, e essa aqui é uma escola dominical, tá? Então vamos estar falando muito, eu gosto que muitas pessoas falem. Vamos começar aqui. Qual a diferença de obedecer e honra? Qual a diferença? Não precisa sacar coisa. O que vocês entendem? O que vocês entendem de obedecer? Gente, fazer aquilo que o pai pede. Ok? Alguém mais? Sim. A obediência está mais ligada a uma ordem, e a honra, independente de ter uma ordem ou não, você levar em consideração os seus pais, a comunidade. E na levar para o lado espiritual, o que nós estamos fazendo aqui agora? Tá, mas vamos ficar na instrução da palavra mesmo. Isso. Aí os Tá certo. Tá. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Obedecer na palavra, da palavra é obedecer às exigências ou às instruções recebidas. Honrar é um pouquinho mais. Significa respeitar e amar. Obediência é o quê? É você seguir as instruções que você recebeu. Instruções, ou seja, você recebeu a instrução do pai e da mãe, você não vai andar com aquelas pessoas, você não vai fazer isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Então você está obedecendo. Agora, honrar é aquela coisa de tipo, sim, pai, eu vou fazer. Ok, pai, vou fazer. Ok. Na presença do pai. E quando você está longe do pai? Você está longe da presença do teu pai, você está longe da presença da tua mãe, que você está diante de outras pessoas. Como é que é isso? Honra é isso. Honrar é você respeitar e amar. Se você respeita e ama, onde quer que você esteja,
você vai fazer com que o nome do teu pai, o nome da tua mãe, o nome da tua família sejam honrados. Então aí a diferença é o quê? Um é ação, o outro é atitude. Ação, palavra, obedecer, é ação. Mas honra é atitude. É uma atitude que você precisa ter na sua vida. Porque uma criança, ela pode obedecer. Ela vai obedecer porque ela está sendo instruída e tem uma autoridade sobre ela. E ela sabe que se ela não obedecer, haverá o quê? Punição. Então ela obedece porque vai ter punição. Agora, honra é uma atitude. A criança, ela obedece seu pai, só que ela ama o seu pai. Então, tanto ela estando perto ou estando longe, ela vai ser a mesma pessoa. E aí não é só criança, são jovens, adultos, homens velhos. Quantas pessoas vocês já conheceram que falam de uma maneira tão carinhosa, tão saudosa de seus pais? Quantas pessoas? Eu já conheci muitas pessoas que falavam: meu pai foi um grande homem, meu pai é assim, e eu honro o nome do meu pai. Por quê? Isso é amor, isso é admiração. Aqui, se eu for contar para os mais velhos aqui, o que eles lembram de seus pais, o que eles falam de seus pais, inclusive, quando eu lembro da minha avó, lembro do meu avô, eu falo com maior, assim, orgulho, não um orgulho pecaminoso, mas de satisfação de falar assim: eu fui criado por pessoas que me trouxeram, me levaram para a palavra do Senhor. Eu tenho orgulho de falar assim que na pregação o Senhor Deus usou meu avô para pregar, fazer uma pregação que falou meu coração, e eu pude naquele momento aceitar a Cristo. Isso é amar, isso é respeitar. Estava vendo um programa ontem, um programa secular de troca de famílias, entre família rígida e uma família liberal, e a gente viu que onde os pais criavam as crianças com uma regra muito rígidas, as crianças, quando as crianças houve a troca, as crianças, elas agiam de uma maneira como? Elas faziam escondidas, elas faziam suas ações escondidas dos seus pais. Seus pais que estabeleceram uma criação rígida. E quando elas faziam, elas não contavam. Aí estava conversando com a Marilene, então imagina, na frente dos pais, uns santinhos. Mas só que longe, eles aprontavam. E não contavam. Eles escondiam. Imagina como será esses adultos quando crescerem. Como serão esses adultos quando crescerem? Não que eu falo que tem que ser uma família, como fala, dispersiva, né? Que dá liberdade, não, mas é a maneira de como você vai criar os seus filhos. A maneira como eu tenho e a Marilene tem o desafio de estar criando a Bianca. É um desafio de você estar criando ela de uma maneira que ela venha nos obedecer. E ao mesmo tempo estar trabalhando no coração dela de uma maneira que ela venha sempre nos honrar e nos amar. Não porque nós temos uma autoridade sobre ela, mas porque ela conhecer que a gente ama ela. E que a gente está aqui para poder estar dando suporte a ela, dar apoio a ela. Tanto emocional, quanto espiritual e psicológico. Então, o trabalho de a gente criar a criança na forma que ela seja obediente a nós e nos honre, é um desafio. É um desafio. Mas a palavra de Deus também, ela fala para nós também que nós devemos ser obedientes. E muitas vezes nós não somos obedientes.
E muitas vezes nós não honramos o nome do Senhor. Nós vamos então caminhar por esta passagem aqui. E os irmãos que tiverem seus pensamentos, tiverem uma opinião, por favor, tá? Expressem, para que a gente possa ter um maior aproveitamento. Então, obedecendo o Senhor. No lar, o filho deve estar de bom grado, estar debaixo da autoridade de seus pais, em submissão, obedientes a eles, como agentes do Senhor colocados sobre ele. Obedecer a seus pais como se estivesse obedecendo ao próprio Deus. Aqui o ponto vai um pouquinho mais além. Obedecer a seus pais no Senhor. Até então o que eu estava falando aqui é sobre criação, obedecer, só que no nível material, né? Na relação secular, do pai com o filho, do filho com o pai. Mas agora aqui está falando aqui, obedecei a seus pais aonde? Em quem? No Senhor. Mas por que Paulo está falando isso? Porque naquela época lá, a criação, a cultura grega, era uma cultura muito rígida. Era muito rígida. Aonde apenas como fala assim, o bem-estar e o querer do pai era superior ao querer, às necessidades do filho ou às necessidades da mulher. Então era uma sociedade muito, como posso dizer assim, muito machista. Mas Paulo fala que, filhos, obedeceis a seus pais no Senhor. Então Paulo está falando para quem? Para quais filhos? Os filhos de crentes. Filhos de crentes. E a gente vai subir um nível um pouquinho mais, porque existe ainda os filhos, para nós cristãos, os filhos que aceitaram a Cristo. Os filhos que aceitaram a Cristo e os filhos que foram batizados e que agora participam da ceia do Senhor. E aí, os filhos passam ao mesmo tempo a ser o quê? Nesse cenário que eu desenhei, os filhos passam a ser o quê agora? O que os filhos passam a ser? Filhos de Deus e quão bom e quão suave é com os irmãos. Parte do corpo de Cristo, parte da igreja, e se torna o quê? Irmãos em Cristo. Se torna irmãos em Cristo. Aí veja então agora o tamanho da responsabilidade. O filho, se ele ama a Deus, se ele honra ao Senhor e se ele obedece ao Senhor Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai obedecer aos seus pais. E aí a questão é muito superior, porque se ele tem um desagravo com seu pai, ele tem o que com seu pai? O que quebrou com o seu pai? A comunhão. Mas só que comunhão é essa que ele quebrou? Ele quebrou uma comunhão com quem? Com o seu irmão em Cristo. Olha, como a palavra de Deus ela trabalha na nossa vida. Quando nós fazemos, então é uma relação muito maior do que simplesmente pais e filhos. É uma relação de irmãos em Cristo. E quando então o Paulo fala assim, obedeça seus pais no Senhor, pois isso é justo, pois isso é certo, pois isso é o querer do Senhor. Para entender melhor, lá em Colossenses 3:20, fala sobre como Deus ele é justo. Colossenses 3:20.
fazê-lo é grato diante do Senhor. Oséias 14, Oséias 14, versículo 9, só que a partir da parte B. Então, os caminhos do Senhor, o Senhor Deus, Ele é justo e trabalha com justiça. Então, o Senhor Deus, Ele dá uma ordem para nós, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Tá, Rubinho, se o meu pai não é um cristão, mas se você é um cristão, você precisa obedecer ao teu pai. Tá, mas se meu pai falar assim que eu me converti, mas só que não quer que eu vá para a igreja. Ele quer que eu negue a Cristo. Agora, onde está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia? Alguém tem ideia? Hã? Negar a Cristo? Não. Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12, 51 a 53. Legal seria ler todo, mas só que é uma leitura muito... Lucas 12, 51 e 53. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá cinco numa família divididos um contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Parece rebeldia, né? Mas aqui o Senhor Jesus está falando o quê? Que eu vim trazer paz? Não, vim trazer divisão. Por quê? Porque o filho, ele aceitou a Cristo. Mas o pai, ele é contra. E o pai fala assim, você tem que negar. Você tem que rejeitar. Eu não quero que você vá para a igreja. Eu não quero que você faça isso. Que dilema. E a palavra de Deus diz assim, você tem que obedecer. Obedeça aos vossos pais. Mas só que primeiramente, o que diz o mandamento do Senhor Jesus, do Senhor Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amar a Deus em primeiro lugar. E aí esse jovem precisa fazer uma escolha. Que escolha ele vai fazer? Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Ele precisa seguir a fé dele. Ele precisa seguir a fé dele. Para que ele possa ganhar quem? A sua família. Seus pais. Seus irmãos. Então a palavra de Deus, ela fala, o Senhor Jesus falou assim que aqueles que amar mais o seu filho do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar mais a sua mulher do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar mais o seu pai do que a mim, não é digno de mim. Então a gente precisa fazer uma escolha. Olha o exemplo que nós vemos aonde? Lá no Oriente Médio. Naqueles países que a palavra de Deus ela não pode ser pregada. E veja o que acontece. Quando um filho crê no Senhor, uma filha crê no Senhor Jesus, ele é expulso de casa. Primeiro os pais exigem que ele
rejeite. Mas ele não rejeita. Ele tem a convicção de Cristo em sua vida. Então ele é expulso de casa. Ele é expulso de casa. Mas só que aquele jovem, ele deixou de honrar os seus pais. Ele deixou de honrar os seus pais. De que forma ele deixou? Ele não deixou de honrar os seus pais. De que forma? Com certeza esse jovem, ele ora pela vida dos seus pais. Ele ora. Ele roga a Deus pela vida deles, para que eles se convertam. Para que eles creiam em Cristo, assim como ele creu. Então, a obediência no Senhor, ela é uma linha difícil. Principalmente quando se trata de famílias que não são evangélicas. Esse é apenas um ponto que eu quis levantar. Que é interessante isso. Quem você vai obedecer? Você vai obedecer, se você é um cristão e tua família não é cristã, você vai obedecer a Deus, você não vai rejeitar a Cristo. Você não vai rejeitar a Cristo. Mesmo se você estando dentro daquela casa, você não vai rejeitar a Cristo. E você vai sim persistir em falar do amor de Deus para o seu pai, para a sua mãe. Até o ponto de eles falar, sei lá, quer que você vá embora. Mas só que não rejeitar a Cristo, não rejeitar a Cristo. E nós, jovens cristãos, sim, até antes de casar, sim, moramos debaixo do mesmo teto do nosso Pai, nós devemos sim obedecer as regras, obedecer as regras da casa, as regras dele, as regras não somente do pai, mas da mãe, obedecer no Senhor, porque isso é justo, porque Deus age com justiça. Se o pai e a mãe agem ou traz, posso dizer assim, regras duríssimas, regras que desfalecem a criança, quem irá responder são eles. Quem irá responder sou eu, quem irá responder é a Marilane. Mas, sim, somos filhos e devemos obedecer aos nossos pais, enquanto estivermos morando debaixo do mesmo teto. Mas agora vem honra. Vem a honra. Antes de tudo, algum irmão tem alguma coisa para falar sobre esse ponto? Sim, porque o nosso amor tem que estar
no Senhor, e Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, sobre todas as coisas. E quando a gente escolhe servir a Deus, a gente tem que escolher, então, servir a Ele com todo o nosso coração. E aí requer, sim, tomarmos decisões. Eu estava falando outro dia, se eu não posso servir a Deus porque meu pai e minha mãe não são, e eu vou estar desagradando eles, eu não posso fazer isso. Mas você aceitou a Cristo. Você aceitou a Cristo. Você rendeu aos pés dele. Então você precisa, sim, exercer o teu papel de cristão. Enfrentar, sim, os desafios, as provações, as dificuldades que você terá dentro daquele lar. Mas só que se você é submisso à palavra de Deus, o Senhor Deus vai te dar forças, vai te dar sabedoria para poder você avançar, para você poder percorrer esse caminho tão difícil, tão espinhoso. Mas no final, talvez por causa do teu testemunho, a pregação, você falando com eles, você vai estar ganhando eles para Cristo, mas eles vão estar assim. Eles podem enxergar na tua vida a mudança, eles podem enxergar na tua vida o amor de Deus que vinha render aos pés do Senhor Jesus. É um desafio grande, mas não é, como diz, o vosso trabalho no Senhor não é vão, mas tem que ser persistente, não desista. E de forma alguma você vai estar desobedecendo aos teus pais, mas você vai estar ali firme no Senhor e falando do amor de Deus, mostrando para eles quem é Deus e o que Deus fez na sua vida. Agora, honra. Enquanto no verso 1 fala a respeito de ação, esse termo fala a respeito de atitude, pois Paulo lida com o motivo por detrás da ação. Quando Deus entregou a sua lei nos 10 mandamentos, a primeira lei que orientava os relacionamentos humanos foi isso: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor Deus te deu. Está lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. É o único mandamento dentre os 10 que se refere à família, porque esse princípio, por si só, assegura o cumprimento da família. Provérbios 4, de 1 a 4, por favor. Provérbios 4, de 1 a 4. Então esse aqui é o primeiro mandamento e o único que fala sobre família. Honra teu pai e tua mãe. E ainda é um mandamento com promessas. Qual é a promessa? Se eu honro meu pai e a minha mãe, qual é a promessa? Terás vida, né? Longa vida sobre a face da terra. Quem diz em Provérbios 4, de 1 a 4? Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, próximo, por favor. Já foi. Então, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e vive. Ouça, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento, né? O ensino que ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução.
Quando eu era menino, olha só, quando eu era menino, ele está falando quando ele era pequeno, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Quem é que estava escrevendo essas palavras? Salomão. Salomão. E Salomão, ele descreve uma parte de que ele tinha um diálogo com o pai dele. Não sei se era, mas se ele escreveu, porque é real, ele tinha diálogo com o pai dele. Mas veja como ele lembra, com o amor como ele lembra. Quando eu era menino, andava em companhia de meu pai, que um filho muito especial para minha mãe. Ele lembra com alegria, ele lembra com prazer, ele lembra com satisfação. Isso é honra, isso é honra. Ele lembra com amor de seus pais, e ele faz questão de honrar seus pais e colocar assim, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Agora, aquilo que era instrução para ele, que antes, quando o menino tinha que cumprir, agora ele está levando, depois de crescido, depois de adulto, ele está trazendo para ele como uma instrução para a vida. Ou seja, quando assim, qual é o exemplo que eu posso dar assim? Evandro, as coisas que o teu pai te ensinava quando era pequeno, você esqueceu agora, nos seus auges dos quase 48 anos? Não. Entendeu? Mãe Maria, as coisas que o pai da senhora ou a mãe da senhora instruiu, a senhora lembra até hoje? Fica gravado. E a senhora faz? Faz. A gente lembra. Às vezes, as coisas que os nossos pais e nossas mães ficavam falando: leva o casaco, não corre, não faça isso, não pula, não sei o quê. Outro dia engraçado, eu estava falando isso com a Bianca. A Melanie fala com a Bianca. Porque são coisas que nós gravamos, são coisas boas, que a gente não conseguia entender, que a gente obedecia, que não conseguia entender, mas hoje a gente consegue entender, e a gente leva isso para nós, a gente carrega isso, e a gente passa isso para os nossos filhos, porque são coisas boas. Isso é amar, isso é honrar. Como é triste, e como é triste, quando a gente vê filhos que traz desgosto para a nossa vida. Nós podemos ver nos nossos olhos bem nítido quando o filho obedece o pai e mãe. Deus honra a sua promessa. Sim. Mas aí o que fala o final do versículo de Provérbios? Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. E aqui fala, terás vida longa. Quando o filho, nós podemos ver na nossa vida. Quantas e quantas vezes a minha avó,
Eu queria sair para a rua. Eu falei, não, mas os outros saem, você não. Porque os outros saem, mas às vezes não voltam. Os outros saem, mas às vezes vão ser buscados no hospital, pronto-socorro. Ou às vezes outros saem e são achados no necrotério. Quando nós obedecemos aos nossos pais, diz aqui que conseguimos a instrução dos nossos pais, até mesmo depois de crescido, de velhos, barbados, chefes de famílias, mas a gente consegue entender, a gente tem aquela instrução. Tem certas coisas que eu fui instruído a não fazer, e hoje eu entendo por que não fazer e não vou fazer. Entendeu? Não é porque agora eu tenho a liberdade, eu tenho isso, eu posso fazer o que eu quiser, porque atingi a minha maioridade. Mas só que se realmente eu guardei a instrução do meu pai, da minha mãe, eu honro eles, eu sei que essas instruções vão fazer com que eu viva, e não somente viver longos tempos, mas que eu saiba viver com as pessoas que me cercam. Uma das instruções que a minha avó sempre me deu era assim, onde quer que você entrar e sair, seja educado, seja respeitoso, seja humilde. E você, em qualquer lugar que você for, as pessoas às vezes vão olhar para você e elas vão gostar de você. E isso não é uma condição, isso é uma atitude. Eu poderia, depois dos meus 20 anos, fazer o que eu quiser. Aqui não vou respeitar ninguém, sou eu. Não. Eu aprendi. É uma instrução. Na empresa onde fui mandado embora, eu pude falar para os meus companheiros de trabalho, cumpri com a minha responsabilidade. Cumpri como profissional e como pessoa. Irmãos, como foi precioso aquelas pessoas mandando mensagens para mim. Você é um cara que trabalha, você é um cara que tem um bom relacionamento com todo mundo, você ajuda todo mundo, você agilizava o trabalho de todo mundo. Não é condição de você querer, é algo que te faz bem, é algo que faz bem. E é assim que tem que ser. As instruções dos nossos pais, por mais rígidas que pudessem ser, mas só quando foram aplicadas com amor, a gente leva isso pela vida inteira. Pela vida inteira. Mas agora, Paulo ele fala também aos pais, né? Pais, não irritem ou não provoqueis vossos filhos a ira. No mundo pagão dos dias de Paulo, e mesmo em muitas famílias judaicas, muitos pais regiam suas famílias com uma autoridade rígida e dominadora. Os desejos e o bem-estar de suas mulheres e de seus filhos eram raramente levados em consideração. O apóstolo deixou claro que a autoridade dos pais cristãos sobre seus filhos não permitia exigências e restrições absurdas que poderiam levar seus filhos à ira, ao desespero e ao ressentimento. Nós podemos ser rígidos. Logo mais vai mostrar que a Bíblia nos exige sermos. Mas a Bíblia, ela não ensina a gente ser autoritário. A Bíblia não mostra em nenhum lugar, ela ensina os pais a serem autoritários.
E essa linha trabalha muito forte quando o quê? Quando os pais e filhos cristãos. Pais e filhos cristãos. Deixa eu te dar um exemplo. A minha avó. Um dia pela manhã, eu e minha avó tivemos uma grande discussão. Uma grande discussão. Eu tinha por volta de 16 anos de idade. Estava me preparando para trabalhar, logo cedo, logo de manhã, era umas 6 horas da manhã. Algo que ela falou, e eu não gostei, retruquei, e ela quis me corrigir com um cabo de vassoura, quebrou o cabo de vassoura no meu braço, e eu fui embora trabalhar, uma raiva. Gente, vocês não fazem ideia que raiva que eu estava. Eu voltei, passei o dia inteiro trabalhando. À tarde não quis ir para casa, fui direto para a escola. Para chegar à tarde, para chegar, encontrar ela dormindo e deitar. A gente ficou assim, se falar 3 dias. Um dia à noite, uma noite, né? Estava deitado. A minha avó, uma senhora de 71 anos, chegou no pé da minha cama, bateu assim. Eu levantei, falei assim: meu filho, me perdoa. Me perdoa, porque eu falei algo que não podia ter falado. Eu te ofendi, eu te magoei. Você me perdoa? Gente, eu me emociono, porque é uma senhora, sempre analfabeta, criada na roça, criada por um pai descendente de índio, rígido, que batia nos seus filhos com o que tivesse na mão. Essa senhora, ela teve tamanha sabedoria e submissão à palavra de Deus, que ela chegou para mim e ela pediu perdão. Ela pediu perdão. O maior exemplo que eu tenho, que ele é marcado para mim, está marcado aqui. Pais, não irritei vossos filhos. Se você errou, se você tem submissão à palavra do Senhor, você é submissa à palavra do Senhor, Deus, você ama a Deus. Tem esses momentos com os teus filhos. Peça perdão, se você errou, peça perdão. Qual o momento que você chegou para o teu filho e falou assim: filho, eu te amo, filha, eu te amo? Qual o momento que você chegou e deu um abraço, aquele abraço apertado do seu filho? Que momento você fez isso? Você quer que... Tem pais que acham que para criar seus filhos tem que ser na rédea curta. Não está errado, não. Fui criado assim. Mas só que também eu fui criado com um exemplo tão grande, tão imenso, de uma pessoa que eu errei, perdoa. Isso eu levo a minha vida inteira.
quero agir desse jeito também com a minha filha. Quando errar, filha, me desculpa, eu errei. Você não está sendo fraco, não. Você está sendo forte. Você não está sendo covarde, não. Você está sendo exemplo. Para forjar um caráter numa pessoa que vai prosseguir pelo resto da vida. Pais, Paulo fala, não irriteis vossos filhos, para que eles o quê? Não se entristeçam. Conheci uma família, ouvi sobre um irmão que trazia os seus filhos ali na rédea curta, fazia os seus filhos, querendo ou não, irem para a igreja. Não sou contra, não. Eu sou contra a forma como foi utilizada, como foi colocado para aqueles jovens irem para a igreja. Porque depois que aquele homem morreu, os seus filhos não ficaram na igreja. Não ficaram na igreja. O que eu quero dizer então, irmãos, é que se a gente quer que nossos filhos vá para a igreja, a gente tem que mostrar o amor de Deus, o porquê é importante estarmos reunidos na igreja. E é importante levar eles a entender, através da palavra de Deus, o como é importante o Deus na nossa vida, o amor do Senhor na nossa vida. E muitas vezes não é por palavras, atitudes. São atitudes. São os nossos gestos, porque as crianças, elas observam o que nós fazemos. Elas observam. Muitas vezes o falar é muito fácil. Vocês já ouviram várias vezes aquela ilustração, né, do que, esse homem é tão bondoso, tão caridoso, amigo, não sei o quê, e a mãe chega para crescer assim, filho, vê lá se é teu pai que está naquele caixão ali, porque deve ser um homem diferente. E muitas vezes, irmãos, às vezes a gente fala só pela boca. E os nossos filhos, eles observam, eles não ouvem só aqui, eles ouvem aqui, ó. Eles ouvem por aqui. Eles enxergam a sua atitude, o que você faz, como você age. É aí então que a gente pode atingir o sucesso, de fazer os nossos filhos entender e amar a Cristo. Entender por que estamos na reunião. Porque a gente fala assim, eu amo a Deus, mas tem que ir para a reunião. Aqueles irmãos lá, tem um irmão assim, tem um irmão acolá, irmão. E a criança está o quê? A criança está ouvindo. Ela está ouvindo. O jovem está ouvindo. Ele pensa assim, mas por que eu vou para a igreja de lá? Meu pai vive reclamando de lá. Por que eu vou amar? Porque só fica falando mal de lá. Eu não vou para lá, eu vou curtir com os meus amigos, porque se eu vou para lá e só estão falando mal de lá, para que eu vou para um lugar desse? Então nós devemos, sim, pais, eu, Binho, Marilane, João, João, nós devemos sim crescer a cada dia, espiritualmente, nos colocar, sermos submissos à palavra do Senhor, ser obedientes à palavra do Senhor. Por fim, mas cria-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Cria-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. E aqui, irmãos,
Disciplina e admoestação do Senhor. Disciplina. É uma intimação para a disciplina e instrução sistemática, fazendo com que os filhos respeitem os mandamentos do Senhor como a base de toda a vida, da piedade e da bênção. Disciplina. O que vocês entendem por disciplina? Corrigir, mostrar o caminho certo. Sabe por quê? Porque tem pais que usam o drone. Conhece o drone? Você conhece, né, Bianca? Mas não porque eu faço isso com ela, que a gente brinca. É que a gente brinca. Mas na minha época não era brincadeira, não. E minha avó tinha uma mira, rapaz. Era perfeita. Não tinha como. Já viu isso? Já testaram em você, Evandro? O drone? O chinelo voador? Aí da minha avó fala assim: não corre. Não corre. Porque senão é pior. Mas só que a disciplina é corrigir, instruir, administrar. Antigamente os pais batiam e não falavam, só falavam assim: você errou, você fez errado, vem aqui agora. Mas só que, como vocês viram ontem, eu e a Belém, nós tivemos essa aula com o Darcy, falar por quê. E na palavra do Senhor, assim, administrar é você falar na Bíblia, chegar e conversar com ela na Bíblia, ó, você errou, mas a palavra de Deus fala aqui, ó, obedeça teu pai, tua mãe, honra teu pai, tua mãe, você vai ser instruída. Hebreus 12, né? O pai que ama, corrige seu filho. Corrige. E a correção, irmãos, não é só pela palavra. A correção tem que ser física. Sabe por quê? Porque ele precisa sentir. Não falo espancar. Espancar é totalmente errado. Sou contra espancar. Apesar que quando eu era pequeno, era uma criança muito quieta. Uma criança muito quieta. Um dia eu perguntei para minha mãe: mãe, eu era quieto? Eu falei assim: meu filho, quando você chegava na casa da tua tia, ela começava a orar. Então, entendi, mãe. Eu entendi. E um dia, eu levei uma surra da minha avó, mas uma surra. Uma surra de você ficar com as costas riscadas. Riscada. Sou totalmente contra. Não guardo rancor nem nada disso, porque eu não morri, estou aqui. Mas tem pais que quando vai corrigir seus filhos, vai corrigir com raiva, vai corrigir com ira, e não sabe corrigir, não sabe aplicar a disciplina. Quando vai bater, bate com raiva. E aí, o efeito esperado em cima daquela criança não é alcançado. A criança, ela cresce com mais raiva. Mas quando você aplica a disciplina com a palavra de Deus, explicar, ó, você errou por causa disso, disso, disso. A palavra de Deus, ela instrui que, ó, eu tenho que te corrigir. Eu preciso te corrigir. E a palavra de Deus ensina que eu preciso te corrigir e você precisa sentir dor. Mas por que sentir dor? Para você lembrar. Para você lembrar. Para você, quando você tiver a ponto de fazer isso de novo, você vai lembrar. Isso é errado. Isso me causa dor. Isso me traz uma consequência.
E pais, eu, Marilane, Diego e Lívia, logo, logo, Vinícius, Jéssica, tantos outros. A gente precisa corrigir nossos filhos, sim, e não podemos negar a vara a eles, não. Precisa ser corrigidos. Quero que os irmãos leiam alguns versículos comigo. Provérbios 13, 24 diz: quem se nega a castigar seu filho, não o ama, e quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Provérbios 22 e 6. Quero que alguém leia, por favor. Provérbios 22 e 6. Deve estar aqui. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muitos colocam isso aqui como mandamento com promessa. Isso aqui não é mandamento, não. Isso aqui é instrução. A segunda parte é a consequência do que fez da primeira parte. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda, quando for velho, é a consequência do que nós vamos fazer com nossos filhos, ensinar. Se você ensina o que é certo, se você ensina o que é correto, depois de velho ele não vai esquecer. Pratica obediência e honra. Provérbios 22 e 15. Provérbios 22 e 15. Diz o quê? A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A estultícia, a malícia. A criança, ela está desenvolvendo e ela está testando. Ela está testando os limites do pai. Está testando os limites da mãe, até onde ela pode ir. E aí, o pai tem que corrigir. Você não falou que corrigiu a filha dele 9 vezes? 2 2 anos, 9 vezes. Eu faço também. Oi? Uma vez logo depois do café da manhã. Não devemos passar pano. Não devemos passar a mão. Errou, precisa ser corrigido. Precisa ser corrigido. Quem não corrige, não ama. Mais uma vez, não é espancamento, é correção. A varinha. Você falou sobre o menininho lá, que veio lá, com a varinha. A varinha, né, mano? Só que as varadas de antigamente não era só 2, não. Era 1, 2, até quebrar. Mas é preciso ver correção, disciplina. Disciplina sem haver dor não é disciplina. Precisa haver correção. É um aspecto que o Darcy falou que foi bem interessante também. Quando você disciplina uma criança ali fisicamente, ela passa a ter total atenção em você, né? Ela fica rendida. E aí ela está muito mais propensa a ouvir o que você tem a falar. Então você bate, né? Você dá as baratinhas ali, né? Dá disciplina, né? Aquelas baratas. E aí ela vai escutar você e aí você ensina conforme a palavra, né? E aí ela fica mais propensa a ouvir. Palavra antes, palavra depois. E uma coisa muito importante, é você abaixar, olhar nos olhos dela, assim, ó, corrigir porque eu te amo. E dá um abraço nela. Dá um abraço nela. Porque você está instruindo ela. Você está mostrando para ela o que você está fazendo é porque você tem raiva, porque você tem amor. Você tem amor. Provérbios 23 e 13. Provérbios 23 e 13. Provérbios 23 e 13. Diz o quê?
a criança à disciplina, pois se fustigarem com a vara, não morrerá. Não o quê? Retires da criança a disciplina. Não negue a disciplina para ela. Uma criança criada ali, uma criança que ela vai crescer sem respeito. Você vai crescer sem respeito. Quando as pessoas falam, não, eu nunca bati no meu filho, ele me respeita, ele tem isso. Será? Em algum lugar vai falhar. Uma hora vai falhar. A palavra de Deus é clara. Não retires da criança a disciplina. Você a fustigares ou se repreender, não falo reprimir, mas você repreender ela, mostrar a ela o erro dela, com a vara, não é. A vida dela, ela será uma pessoa boa. Ela será uma pessoa que não vai criar inimigos. Vai ser uma pessoa que ela vai querer sempre ter amigos. Vai ser uma pessoa conciliadora. Isso não vai atrapalhar o caráter dela. Não. Você está moldando o caráter dela. Ensinando ela. Está errado. Você vai ser corrigido por causa disso. Quantos jovens, eu conheci jovens, foi criado ali com a princípio 1 foi criado assim, e hoje infelizmente não está. Não está. Ele morreu aos 18 anos de idade, assassinado. Ele morreu. Esse outro jovem também, que cresceu junto comigo, filhos cristãos, assim foi criado de uma maneira mais livre. E hoje ele não está. Hoje ele não está. Morreu afogado. Morreu afogado. É isso que eu estou falando, irmãos. Crianças que não crescem, quando não se obedece, se honra, a morte na vida. Mas, comigo, tem irmãos que tem crianças que vão preparar o momento, correndo cedo, sem a vontade do Senhor. Mas sabe que ele cumpriu a vontade do Senhor. Ele obedeceu seus pais. Ele honrou seus pais. Se ele foi mais cedo, se Deus quis levar mais cedo, mas é porque foi a vontade de Deus. Mas a nossa obrigação como filho, obedecer, honrar, obrigação do pai, corrigir, disciplinar. Provérbios 29 e 15. Provérbios 29 e 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Entrega a si mesmo, vem envergonhar a sua mãe. Ou seja, a vara com sabedoria, mas a criança que é criada livremente, é capaz? Faz vergonha. Faz vergonha. Uma criança criada livre, sem disciplina, acontece isso. E quantas mães? Ele estava falando para o Evandro agora há pouco tempo. A gente vê jovens, meninas, 14, 13, né? Andando, indo para os bailes funks e não voltam. Aí faz anúncio no Instagram, faz anúncio
ou no hospital, sofreu abuso. Mas eu quero todo carinho, todo amor, não sei o quê. Mas não instruiu. Não instruiu. Essa semana, aqui em Palpão de Mira, fizeram anúncio de dois jovens que desapareceram, sumiram. Um de 16 e o outro, acho que outro de 15, alguma coisa assim. Jovens. Fazendo o quê? Se envolver com quem? Mas eu tão bom, Deus isso, fiz aquilo, faz essa vontade dele, fez tudo, sei o quê. Só que não tinha quem? Não tinha disciplina. Não tinha disciplina. Não tinha disciplina. E Hebreus 12, né? Mas só que Hebreus 12 é a leitura mais extensa. Hebreus 12, e assim nós vamos terminar. Diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem a magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus as trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos e sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós o respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos que assim vivemos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem e para que participemos da sua santidade. E aqui eu quero terminar que nós somos filhos de Deus, e quando nós erramos, Deus nos disciplina também. Deus nos disciplina também. Porque Ele nos tem por filho. E a disciplina de Deus, como ela é justa. E como ela trabalha na nossa vida, né? Trabalha de forma que a gente faça, que a gente possa crescer. E Hebreus fala que assim, e não desfaleça com a disciplina. Não desfaleça, não fique magoado. Mas ela é para o quê? Para o seu crescimento, é para o nosso crescimento. Irmãos, quando nós erramos, a palavra de Deus fala o quê? Quando nós pecamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, é isso? Eu acho que nos purificar de toda injustiça. Mas a purificação, ela vem com o quê? Ela vem com disciplina. Ela vem com disciplina. Nós erramos, reconhecemos nosso erro, mas o Senhor Deus nos disciplina. A forma como Ele aplica a disciplina, aí somente o Senhor. Mas nós somos disciplinados. Por quê? Para a gente não esquecer. Para a gente não esquecer. Para a gente lembrar. E para a gente falar para os outros, não faça isso. Não faça isso, porque se você fizer, você terá uma consequência nada agradável. Irmãos, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Por fim, dizer, se nossa fé no Senhor Jesus Cristo for real, ela será geralmente demonstrada em casa,
em nosso relacionamento com aqueles que nos conhecem melhor. Filhos e pais têm responsabilidades uns para com os outros. Os filhos devem honrar os pais, mesmo que esses sejam injustos ou excessivamente exigentes. Os pais devem cuidar dos filhos afetuosamente, mesmo que esses não sejam obedientes ou amáveis. O ideal, é claro, é que pais e filhos cristãos se relacionem com entendimento e amor. Isso só é possível quando os pais colocam os interesses dos filhos acima dos próprios interesses e vice-versa. Isso é se submeterem uns aos outros. Paulo fala, é uma via dupla, é uma via de mão dupla. Filhos, obedeçam. Pais, amem. E o nome do Senhor é glorificado. Irmãos, que o Senhor Deus abençoe os irmãos. Amém.